E aí galera, tudo bem? Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre equações químicas. As equações químicas, elas representam as reações químicas. E representam de que maneira? Descrevendo os participantes e as condições necessárias para que uma reação ocorra. Consideramos aqui uma equação genérica, né? A mais B, C mais D. Nós teremos a seguinte forma, galera. A e B eles serão reagentes. Tudo aquilo que está antes aqui da seta, na parte de trás da seta, vai ser considerado como reagente. E aquilo que está na ponta da seta, né, na parte da frente, serão considerados como produtos. Essas quantidades variam, né? Você pode ter apenas um reagente, né? Ou pode ter dois, três, quatro. Você pode ter apenas um produto, dois, três e assim por diante. Depende do tipo de reação que você está trabalhando, ok? Mas aqui sempre, galera, ó, antes da seta são os reagentes, após da seta são os produtos. E essas letrinhas que aparecem aqui, ó, no lado direito, entre parênteses, elas têm significado. Vamos lá. Ó. O S significa que a substância está no estado sólido, o L, que a substância está no estado líquido, o G, que a substância está no estado gasoso, e a Q significa que a substância está em solução aquosa, né, que está aquoso, ou seja, que está dissolvido em água. Além disso, essas letrinhas A, B, C e D, essas letras minúsculas, elas representam os coeficientes estequiométricos, né, aqueles obtidos aí no balanceamento de equações. Ah, professor, como que a gente faz balanceamento? Bem, não é o foco do nosso vídeo de hoje. Depois eu já estou preparando ali no forno ali um vídeo falando apenas sobre o balanceamento de equações, combinado? Vamos falar aqui hoje apenas sobre as representações aí das equações químicas. Um ponto importante aí da equação é a seta. A seta indica exatamente a reação ocorrendo, né? E ela é muito importante, gente, porque muitas condições são colocadas na seta, muitas informações são colocadas ali abaixo ou acima da seta, e a própria composição da seta ela já tem um significado na reação. Por exemplo, esse tipo de seta aqui, ó, com uma ponta apenas, ela indica que a reação é irreversível, ou seja, ela vai só para um lado. Né? Ela está indo só na direção de produção ali de formação dos produtos. Agora, se a seta aparecer seta dupla, né, uma para cada lado, ela indica que a reação é reversível, é que acontece nos dois sentidos. Então, esse tipo de reação reversível ela é muito importante porque chega um certo ponto que a reação reversível ela entra em equilíbrio químico. E aí essas setas são bem utilizadas aí nas reações de equilíbrio. A setinha também pode aparecer de outra forma. Se ela aparecer assim, ao lado de um produto, então você fez a equação, tem a reação e aparece lá ó, a seta para cima inclinada ou verticalmente para cima. Indica que é liberação de gás, indica que aquele produto gerado é um gás e está sendo liberado. Agora, se a seta aparecer para baixo, dessa forma, indica que aquele produto formado é um sólido que vai precipitar, vai se formar um sólido que precipita ao fundo do recipiente. Esse triângulo, que nós chamamos de delta, ele indica que a reação precisa ser aquecida para acontecer. Então, muitas reações elas precisam de aquecimento, e aí para indicar ali a forma de aquecimento, uma temperatura qualquer, não tem nenhuma temperatura específica, precisa apenas pegar e colocar em aquecimento, então você coloca esse símbolo de delta, nesse triângulo aqui, em cima da seta. O H+, quando aparece ali na seta, indica que a reação precisa de meio ácido para ocorrer. Se for um ácido específico, algumas reações, por exemplo, precisam de um ácido muito forte. Aí o pessoal coloca lá ácido sulfúrico, né, o H2SO4. Então você indica diretamente aquele tipo de ácido. Mas se não tem nenhuma especificação de ácido, é apenas ter meio ácido, por exemplo, você coloca o H+. A mesma coisa vale para a base, né? Você vai lá e coloca OH-, indica que a reação precisa estar em meio básico. Se for uma base específica, como muitas precisam, por exemplo, de hidróxido de sódio, outras de hidróxido de potássio, então você indica a fórmula da base adequada. Quando aparece ali na seta o CAT aqui, indica que a reação precisa de um catalisador.
Muitas vezes, ao invés de colocar isso, né, o pessoal prefere colocar diretamente ali a substância que serve como catalisador. Então, coloca a própria fórmula da substância ao invés de colocar. Mas se aparecer numa equação, isso aqui, gente, ó, tá? Significa que você tem um catalisador específico para essa reação. No caso aqui do oxigênio, nesse tipo de símbolo, nós temos aí a utilização de um agente oxidante. Tá? A mesma história aqui, galera, nós temos vários tipos de agente oxidante, como, por exemplo, o próprio O2, o oxigênio, temos aí o permanganato de potássio. Então, se a reação ela precisa de um cara desses específico, ao invés de colocar esse símbolo, já coloca a própria fórmula da substância utilizada. Muitas reações precisam de luz para ocorrer, então quando você precisa que a reação ocorra na presença de luz, você pode usar o símbolo HV ou o lambda, né, que é o símbolo de comprimento de onda. Então, usando esses dois aqui, já entende-se que é necessário a luz para a reação estar acontecendo. Agora aqui alguns exemplos de equações, começando por essa que é uma alquilação. Então essa equação aqui, gente, ó, do lado esquerdo, né, antes da seta, nós temos reagentes, do lado direito, os produtos. E observe aqui em cima da seta, essa reação ela é catalisada. É um catalisador bem específico, então é o cloreto de alumínio, a LCl3, ou cloreto de ferro, que também serve para esse tipo de reação. Tá? Então você vai lá e indica a fórmula do composto adequado. Essa outra, uma desidratação de álcool. Então, aqui nós temos aqui do lado esquerdo o reagente, um único reagente, do lado direito dois produtos. E essa reação ela é bem específica, ela precisa de ácido sulfúrico concentrado e também de uma temperatura adequada, 180 graus. Aqui você não pode usar o delta, porque o delta é um aquecimento sem definir temperatura. Quando você quer uma temperatura certa, precisa, você tem que colocar o valor da temperatura aqui, ó, 180 graus. Fora dessa temperatura, abaixo dessa temperatura, por exemplo, você não consegue produzir esses produtos. Você vai gerar outros tipos de produtos. Agora aqui sim, gente, ó, a decomposição térmica do bicarbonato de sódio. Então, bicarbonato em aquecimento ao delta aqui, ó. Aqui não tem uma temperatura específica, é só você aquecer, então representa como delta. Aí você obtém 3 produtos. Nosso último exemplo, a desmineralização do dente, né? Que é uma equação muito conhecida de equilíbrio químico, ó, a setinha para frente e para trás, ó, né? Para um lado e para o outro. Então essa seta indica equilíbrio químico. Tá? Então aqui tem uma outra curiosidade, esse tipo de equação que tem íons, ó, você tem íons aqui na equação, ela também muitas vezes é chamada de equação iônica. Então tem a presença de íon, aí nós chamamos de equação iônica. Bem, gente, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo Com as Mãos na Química e esperem aí que logo logo vai aparecer um vídeo aí sobre balanceamento das equações. Beleza, gente? Grande abraço e até a próxima.